Qual a comunicação que esse líder deve ter de passar para a equipe assertiva, uma comunicação assertiva que todos entendam o que ele está falando, a posição que ele está ocupando, sem trazer nenhum tipo de constrangimento, porque às vezes a gente vê, vamos falar, um líder mal preparado, né? Questão de trazer constrangimento, chamar na frente, não ter a forma adequada de se comunicar, de falar. Acontece muito nas empresas isso, né? Muito, muito. Quando você conquista o primeiro cargo de liderança, você não tem consciência disso tudo, Sim. né? Você não tem consciência do impacto que isso causa, do impacto legal que isso pode causar Sim. também, porque você ser rude, você falar de uma forma... chamar atenção na frente de todo mundo, hoje em dia, você não vai causar apenas uma desmotivação no colaborador, você corre um sério risco de assédio moral, Certo. de um processo por assédio moral. Então, é um pouco mais profundo, né, essa questão. E é conscientização, capacitação. Os colaboradores no primeiro cargo de liderança precisam, sim, ser capacitados. Quando ele vai para... Quando a pessoa que promove ele, é fundamental que ela tenha uma conversa bem específica com esse colaborador, defina as expectativas. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando assim, o que a empresa espera de você como colaborador? Qual é o comportamento que eu espero de você? Então, essa expectativa do superior com o colaborador na hora que ele é promovido, isso precisa acontecer também. Então, quem está promovendo precisa orientar ele, olha, é seu primeiro cargo de gestão, é seu primeiro cargo de liderança, você precisa aprender a dar feedback, se você precisar chamar a atenção, nunca na frente das pessoas. Então, essa orientação precisa ter. Óbvio que eu não tiro a responsabilidade também do profissional de buscar conhecimento, porque a carreira é do profissional. Então, se ele quiser crescer na carreira, ele precisa também buscar. Se a empresa não está oferecendo cursos de capacitação, treinamento, que ele vá buscar também. Hoje em dia tem diversos cursos na internet de graça que também auxiliam e dão suporte para esses profissionais começar pelo menos o básico da liderança na equipe. Então... E você vê muito quando o profissional ele leva as queixas, quando ele busca a sua empresa, né, busca uma mentoria, uma consultoria, você já percebeu que essas deficiências às vezes é dele mesmo? Tipo assim, a empresa não investe em mim, mas o investimento tem que vir de você. Às vezes fica esperando que a empresa proporcione um curso, como você falou, mas tem que vir desse profissional. Se ele quer se qualificar, se ele quer subir uma posição maior dentro da empresa, se ele quer uma carreira dentro dessa empresa, ele precisa buscar esse desenvolvimento profissional e pessoal também, né? Porque muitas vezes está entrelado. O pessoal, eu sempre falo, né? Que às vezes as pessoas falam, o pessoal pro lado de fora, né? Lá e profissional aqui lá não, mas acredito que os dois andam junto, né? Acho que não dá para separar tanto esse lado emocional com o racional. Então acho que tem que existir um equilíbrio. Mas assim, quando você já percebeu que muitas vezes não é a empresa, mas é o profissional que precisa ali despertar isso, que ele precisa investir na carreira dele, principalmente como na área da liderança, que é uma evolução constante, tem que estar estudando, tem que estar buscando desenvolvimento. Você já viu isso dentro ali, que o profissional chega falando da empresa, tudo, mas é ele que tá ali esperando que a empresa olhe para ele, não, vou te dar um curso, eu vou te fazer isso. Mas acontece isso com você dentro? Sim, a gente precisa, uma das questões, uma das bases da liderança humanizada é realmente suspender o julgamento. Sim. Então, a gente precisa entender que não é que o colaborador está errado em esperar da empresa. Sim. Alguma coisa ali na trajetória dele fez com que ele acreditasse que era a empresa que tinha que investir. Então, o primeiro trabalho, principalmente quando a gente fala de mentoria, né? Então, quando a gente fala de treinamento, eu estou treinando conceitos, eu estou treinando teorias. Sim. Quando a gente fala de mentoria, eu estou fazendo um trabalho específico para a pessoa. Então, nesse momento da mentoria, é onde a gente fala a primeira sessão é somente autoconhecimento. Só autoconhecimento. Por quê? Eu preciso primeiro mapear, entender o que ele traz de crença, o que ele acredita ser liderança. Então, a primeira pergunta que eu faço, o que é liderança para você? Eu preciso entender o que ele vem trazendo de bagagem para entender o que ele entende como liderança, porque
eu vou liderar da forma como eu acredito que eu tenho que liderar. Sim. Então, se eu acredito que a minha liderança precisa ser autoritária, eu vou ser autoritário. Sim. Se eu acredito que a minha liderança precisa ser humanizada, eu vou ser um líder humanizado. Então, eu preciso primeiro entender qual é o conceito que ele traz para saber se aquilo precisa ser trabalhado ou não. Então, entender da onde veio esse conceito e abrir a mente dele, né? Fazer as perguntas corretas para ele começar a entender que o ideal, seria maravilhoso se a empresa pagasse, principalmente no começo da carreira, que a gente não ganha tanto, que os recursos financeiros são mais escassos, a gente espera realmente que a empresa venha trabalhar isso junto com a gente. Só que na maioria das vezes isso não acontece, né? E o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando? Então, eu sempre faço... a pergunta que eu sempre faço também nas primeiras sessões da mentoria é justamente o quê? Tá, você está como líder hoje. Se você fosse mandado embora hoje, se você pedisse desligamento hoje e fosse buscar uma nova posição no mercado, você acha que você voltaria para o patamar que você estava antes ou você já conseguiria sustentar a sua liderança em outras oportunidades? Quando eu faço essa pergunta, a pessoa já começa a pensar. Por quê? Imagina que eu vou sair daqui agora, eu vou me candidatar a um cargo de liderança. Com o que eu sei, com o que eu entreguei de resultado, com a forma como eu me comunico, eu garanto que eu consigo uma vaga de líder? Sim. Ou eu vou voltar a ser o que eu era antes? Entendi. Né? Então, ele não progride, ele fica ali, estaciona, exato. Né? Então, assim, esse querer de desenvolver também precisa do colaborador. Entendi. Porque imagina que a empresa pague. Se ele não quer, você vai fazer o quê? Entendi. Eu já peguei, eu já lidei com pessoas que não queriam. Não queria mesmo. Não queria. Era isso que é ali, pronto e acabou. Exato. E então, existe mesmo, existe. Né? Não, quero e aqui, tá tudo certo. E tá tudo certo. O mais importante é saber, a pessoa saber o que ela quer. Entendi. Quando a pessoa sabe o que ela quer, facilita muito o trabalho. Tá? Agora, a questão é, se eu vou manter ela naquela posição ou não, é outra história. Entendi. Entende? Mas você vai enfrentar situações, vai conhecer pessoas que elas não querem. Que elas não querem. E a gente tem que respeitar. A gente Tudo pode bem, colocar as opções, colocar para ela como que funciona o mercado, mas ela tem outras aspirações. Às vezes ela tá ali só para pagar a faculdade dela, porque ela precisa Já pensa... Que ela tá ali, mas o que ela busca é outro, outra né? coisa. Atuar em outro mercado, e ela ter um sonho, né? Exato. E ela continua ali porque ela precisa terminar de pagar a faculdade. Isso aí é um exemplo, né? Para se formar e buscar outros caminhos. E tá tudo certo com relação a isso. Mas é justamente saber, conhecer, alinhar essas expectativas é fundamental. Porque imagina que você está investindo, sendo que a pessoa já sabe que ela não quer. Ela não quer. E você já pegou muito líderes de cargo resistente? Você ali dentro da mentoria começa ali para quebrar paradigma, né? E fala assim, não, eu sou assim, eu não consigo ser desse jeito. Mas é uma coisa que a pessoa tá ali, mas ela não abre mão. Acontece muito? Acontece. A gente tem duas situações. Certo. Eu cheguei novo na empresa, entrei como líder. Me encontraram aí no LinkedIn da vida e me contrataram para ser líder. Então, eu entro numa equipe que eu não conheço ninguém me conhece. Ali, naturalmente, já existe uma resistência. Sim. Por quê? Primeiro que ninguém me conhece. Então, eu preciso criar conexão, eles precisam conhecer meu trabalho, eu preciso entender ali do ambiente para que eles podem comprar a minha ideia. Sim. Eu posso ter situação que, por exemplo, alguém ali de dentro... tinha certeza que seria promovido para liderança e vem alguém de fora. Então, tava esperando a oportunidade ali, né? Então, ali você já tem uma resistência também. Só que, quando você também cresce dentro da empresa, você também tem situações parecidas. Sim. Alguém que achava também que ia ser promovido não foi. Quando é colega de trabalho, falar assim, agora só porque você é líder, você acha que você pode mandar nas pessoas? Existe muito disso. Quando a gente entrega muito resultado, quando a gente... atinge o nível de gestão e de liderança porque a gente atingiu um bom resultado, naturalmente, se a gente não está preparado isso, a gente tende a entender que é a gente que sabe. Entendi. Então, saber negociar, porque a partir do momento que você assume liderança, é constantemente negociar. É constantemente o líder ter que... Eu falo que o maior desafio em qualquer nível de liderança é você pegar as expectativas do empregador, as expectativas do colaborador, e tentar fazer
um meio termo para que os dois saiam satisfeitos. Dois satisfeitos, ambas Entendeu? partes, Exato. né? Então, saber negociar, saber comunicar. Se eu não sei fazer isso, eu crio resistência, seja de um lado, seja do outro. Se eu estou comprando só o lado do colaborador, eu começo a criar resistência do lado do meu superior. Certo. Como? Sim. Né? E vice-versa, né? Se eu compro só o lado do colaborador, do empregador, sem pensar no colaborador, eu começo a criar resistência